Gente, eu acabei de escutar uma das maiores atrocidades que eu nunca imaginei que ia ver na minha vida saindo da boca do Haddad. Pois é, acredito que eu, assim como você, já acha que o brasileiro paga muito, mas muito imposto. Mas agora a situação tende a piorar e quem está pagando imposto vai continuar pagando e quem não está também vai começar a pagar, pelo menos segundo aí o Haddad, né? Porque o Haddad diz agora que quem não paga imposto tem que voltar a pagar esses impostos. Aí depois ele reclama de aparecer memes com a cara dele chamando ele de taxade. Pois é, né, Haddad? Aí você força a amizade. Mas é mais ou menos o seguinte, ó. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipou em uma entrevista ao Globo News, na noite dessa quarta-feira, as propostas em que serão apresentadas ao presidente Lula no debate sobre a segunda etapa da reforma tributária, tá? O segundo semestre desse ano. Segundo ele, as propostas agora sobre renda, dois caminhos amplos, ou seja, temos que ampliar esses fatores, ou seja, a intenção aí, né, do teto de isenção do imposto de renda ou reduzir a alíquota do consumidor. Segundo a Haddad, esses dois métodos vão fazer com que resolvam os problemas econômicos, mas vai fazer também com que quem não paga imposto paga mais, tá? Ou seja, você aí que não está pagando imposto, que vai tentar fazer alguma coisinha para diminuir seu imposto, parece que agora a situação no Brasil piorou pro lado do Haddad, porque todo mundo tem que pagar imposto. E aliás, como se todo mundo não tivesse que pagar imposto, a gente viu que quem também está fazendo Pix vai pagar impostinho. E o Bolsonaro. O Bolsonaro falou sobre isso. Olha aqui, Bolsonaro. Calma que ainda vem muito mais. É isso a principal, principalmente para alcançar a movimentação de mais humildes, tá, gente? E a proposta é o seguinte: o governo quer criar PIX dos impostos com os bancos. Entenda a proposta. É mais ou menos o seguinte, eu vou explicar para vocês porque quando você abre as matérias do tempo tá uma coisa assim estrondosamente técnica e você não vai entender nada. É o seguinte, na hora que você faz um Pix, você vai passar esse Pix pro vendedor. Na maioria das empresas são autônomos, mas também algumas outras empresas que não são autônomos, as pessoas também aceitam, tá? Mas de qualquer forma você vai pagar aí com o seu Pix, tá? E na hora que você transferir esse dinheiro, a tese é que esse dinheiro já chegue lá na conta do outro empreendedor com o desconto, tá? Ou seja, o imposto já vai ser cobrado automaticamente. O imposto sendo cobrado automaticamente, ele já vai ser transferido logo já via Pix para o próprio governo. Ou seja, não vai ter como sonegar imposto, não vai ter como fazer alguns esqueminhas, porque vocês sabem que tem certas empresas e certos lugares que você vai comprar, por exemplo, vai comprar em alguma vendedor de rua, ele não passa cartão, ou então ele não passa algum outro tipo de forma de pagamento, só aceita em dinheiro para não ter que pagar imposto, é umas outras coisas nesse sentido que eu já vi muito, tá? Pois é, e o Pix muitas dessas vezes era modalidades. É tanto que quando você olha, você entra em loja, às vezes você vê o quê? Com tantos reais no dinheiro é 10 reais, no Pix também é 10 reais, e quando você vai passar na maquininha, no cartão, sobe por causa da taxa. Pois é. Agora o Pix também, com a nova reforma tributária, essas ideias que estão sendo feitas, pode ser que aí você também vai receber um pagamentozinho no Pix, ou seja, já vai ser descontado automaticamente o imposto, ou seja, nem vai chegar. Né? O consumidor vai pagar, vai chegar no vendedor, o vendedor nem vai ver o valor integral porque já vai ser descontado o imposto direto. De certa forma, é uma medida que faz com que a gente pode dizer o governo não sofra riscos de sofrer golpe ou então que as pessoas não pagam imposto. Mas, resumindo, mas conta para o seu lado e mais uma vez você pagando cada vez mais imposto para um governo que não traz nada de retorno para você que é cidadão brasileiro. Pois é, né? Coisa triste de se ver, mas infelizmente é isso, o governo Lula, né? E as medidas com o imposto sempre sobem, cada vez aumentam mais, deixando a situação do brasileiro ainda devastadora e cada vez mais pior, né? E assim, com o imposto subindo, com a inflação subindo, sabe uma coisa que também sobe junto com isso? A gasolina, que pode ter aí, né, pela segunda semana seguinte
uma subida, saindo então para 6,13 o litro, galera. E assim, 6,13 o litro se você for comparar em cidades que são menores, né? Porque quando você chega nas grandes capitais, você vai ver que a situação é muito mais alta e cada vez pior. Então, resumindo, também temos que lembrar esses fatos, né? É mais ou menos assim, segundo o Poder 360, o preço médio da gasolina subiu 2,68 nos postos de combustíveis na semana que vai de 14 a 20 de julho. Vendido então a 6,13, gente, por litro, tá? Em média. Os dados são das pesquisas semanais de combustível da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, né, que foram divulgadas então na segunda-feira. Na semana anterior, o preço do combustível já tinha voltado então a subir e registrou um aumento de 12 centavos, né? Para então chegando em 5,97. Agora a alta foi de 16, indo para o terceiro maior, praticamente para o terceiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, o que ele disse que ia ser o melhor mandato que ele ia fazer na história, que era esse último, já começou ruim com a gasolina indo para as alturas. Ou seja, hoje no Brasil está compensando muito mais você comprar um carro que seja elétrico do que gastar com gasolina. Porque se você for contar o tanto que você vai gastar com combustível, principalmente com a gasolina subindo de jeito, galera, vai dar quase o valor de um outro carro. Porque, vou te falar, a gasolina tá alta, tá cara, e no mínimo para encher um carro, você vai precisar do quê? De uns R$ 400, dependendo do carro que seja. Chega aí até 300 se o carro fosse mais econômico, mas é alto o valor da gasolina. Me fala aqui o que você acha sobre a gasolina no Brasil. Você está disposto a pagar 6,13 por litro, gente? Que é uma graninha boa, que faz uma diferença no bolso do brasileiro? Põe aí nos comentários, né, gente? E subiu. E sabe o que que veio? Uma notícia com essa gasolina subindo? As comparações, gente. Se gasolina sobe, se o imposto aumenta e o governo dá errado, a gente compara com o governo anterior. É exatamente isso. A gasolina sobe em 2 semanas seguidas, tá? Chegando em 6,13 o litro, tá? E é o seguinte: Bolsonaro sancionou o projeto que zera imposto federal sobre o diesel. Ou seja, com amor e com ódio, você tá vendo? O amor, ele custa muito caro, gente. O amor, eu acho que é uma das coisas mais caras que a gente vai ver nesse governo. É quase o triplo que a gente paga por ter amor. Eu tô achando que é melhor compensar aí, manter o ódio, porque o amor não tá dando pra bancar, não, galera. Não tá dando pra bancar de jeito nenhum, né? Tá ficando cada vez pior e cada vez mais insustentável bancar esse amor tão grande assim que o governo Lula promete ter. E assim, não dá nem pra botar no papel quantas coisas o governo Bolsonaro foi melhor do que o governo Lula. Mas uma coisa que a gente pode dizer, botar no papel e dá pra confirmar que foi muito, mais muito melhor do que o governo Lula, foi a segurança, galera. Porque desde quando começou esse governo do amor, o ódio das pessoas se infiltraram e começaram uma série de crimes. E principalmente nas grandes capitais e nas grandes cidades e estados, como por exemplo o foco entre o Rio de Janeiro, né, claramente, o polo da, a gente pode dizer assim, o tiroteio em pessoa, que é o Rio de Janeiro, que a gente sabe que continua cada vez pior no governo Lula, e por outro lado, a gente viu que o estado de São Paulo tá tendo uma melhorzinha aí. Então acho que o governador também pode interferir bastante aí no destino do seu estado. Mas vamos trazer uma matéria para vocês aqui, né? Isso aqui aconteceu em Salvador, tá? Tentou furtar celular na Salvador e ficou preso no carro, gente. Lembrando Salvador aqui que eu falei para vocês, que saiu bem errado, é um bairro, então, do Rio de Janeiro, lá perto da Barra da Tijuca, tá, gente? Dá uma olhada nesse vídeo. Eu não sei vocês, mas esse vídeo mostra a indignação que o brasileiro tá com bandido. Deixou assim, ó, não queremos mais bandidos pro lado do Brasil. Me fala, você faria a mesma coisa que esse cara ou não faria? Põe nos comentários. Foi tentar roubar o celular dele, olha o que ele fez. Deu com tudo de carro. Que é isso, velho? Olha lá! Olha lá, olha lá!
mano, é preso no carro, mano. Olha lá, mané, é ao vivo, oh, que isso? Olha isso! Nunca mais vai roubar ninguém, mano. Vai morrer, pior! Vai morrer! Caralho. Olha lá, tentou roubar o telefone. Vocês viram, né? Foi tentar roubar o celular. O cara pegou, acelerou o carro e ele ficou preso pela janela do carro e um carro andando em alta velocidade. Como propriamente o povo disse no vídeo, nunca mais ele assalta ninguém na vida dele. E é mais ou menos o seguinte, o Metrópolis colocou assim, ó, uma suposta tentativa de furto de celulares na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, terminou em uma cena inusitada e perigosa. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram um homem pendurado pela janela de um carro em movimento na Avenida Salvador Allende. De acordo com os testemunhos, o homem teria tentado pegar o celular do motorista em um sinal vermelho, mas acabou ficando preso e sendo arrastado pelo veículo, ou seja, a polícia militar foi acionada após a divulgação das imagens e realizou uma busca na área, mas o motorista foi localizado. Os agentes investigam o caso, né, para entender o que aconteceu, o que ocorreu e ver quem foram os responsáveis por isso, né? O bom é que aqui o cara tenta roubar o motorista, né? Mais ou menos o seguinte nisso, e quem vai sair de mauzão pra galera da esquerda é um motorista que foi assaltado, né? Que fez isso porque o cara tentou assaltar ele. É aquela coisa, né? Duas medidas e duas coisas. Olha, nos meus anos todos que eu fiz de direito, uma matéria que eu tentei fugir porque eu não gostava era direito penal. Me dava ódio, tá, gente? E olha que eu fiz direito, tá? Me dava ódio, porque você olhava a legislação e você viu o quanto a legislação era uma coisa incoerente pra caramba, tá? E assim, sempre a pena tem que beneficiar o réu, no caso. Então, isso é uma coisa que tem hora que faz sentido, mas na grande maioria eu não concordo. Tentei fugir demais dessa matéria, mas fui obrigado a fazer, passei, mas socorro, Deus, não gostava de direito penal. Se você fez direito, põe aí qual matéria você gostava. Uma das que eu mais curtia naquela época que eu fiz direito, no meu primeiro, segundo período, foi aí a parte onde era direito constitucional, tributário e administração. Agora, direito penal, tentei fugir, não deu certo, porque eu ficava revoltado com as coisas que eu via e com as coisas que eu lia, né? Mas assim, mudando de assunto, vamos voltar para o nosso palco principal, que é trazer as matérias, as informações mais caóticas do dia para vocês, gente. A gente está sempre informando. E como eu disse, a coisa tá feia no Rio de Janeiro, mas não é desde agora. O Rio de Janeiro sempre teve em um estado caótico quando se fala de criminalidade, né? Mas na época do Bolsonaro deu uma diminuída boa. Mas um que a gente tem que parar para surpreender e parar para ver o quanto melhorou o estado de São Paulo. Porque dá uma olhada quanto a criminalidade reduziu e como a polícia está sendo eficiente nos estados em São Paulo, tá? Mais ou menos. O número de mortes provocados por policiais militares no primeiro semestre do estado de São Paulo cresceu em 71%, com comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública do Ministério Público de São Paulo. Em janeiro a junho de 2023, foram então mais ou menos 201 mortes causadas por policiais militares dentro e fora de serviço, tá? Nesse ano foram 344, com 6 primeiros meses. Considerando apenas os PMs em serviço, foram aí mais ou menos o valor e a porcentagem de 92%, com o número passando então de 154 para 296. Só na cidade de São Paulo foram 92 mortes provocadas pela PMs com 6 primeiros meses do ano. 70 delas foram policiais em serviço, ou seja, esses policiais estavam indo realmente combater o crime, tá? E teve outros fatores também que aconteceram, que eles estavam fora de serviço, que acabou sendo ou aí, né, tentativa de assalto, essas outras coisas que fizeram contra eles, e aí virou esse caos, eles mataram os bandidos. Mas vem cá, vamos analisar uma coisa. O cara, ele chega disposto a dar tiro contra a polícia e espera que a polícia vai fazer o quê? Fala.
Aí ele chega lá, pô, vou trocar tiro aqui com a polícia. Vai achar que o policial vai chegar, olha, R$ 2 um presente misterioso pra ele. Não, gente, pelo amor de Deus, a polícia vai obviamente dar tiro de volta. Eu acho que assim, se o cara, ele tá ali prestando, já tá ciente, já tá indo e ameaça atirar no policial, a pessoa ela não atira com a intenção de não matar, não, tá? A pessoa ela atira quando ela tem intenção de matar. Ou seja, se ela é capaz de fazer uma coisa dessa, significa que o objetivo dela é matar aquele policial, tá? Então o que a polícia tem que fazer no mínimo, e que eu acho que é completamente certo, e parabéns, ó, Tarcísio, um máximo, foda pra caramba. Tem que o policial responder da forma certa. Tem que ser assim. A policial tem que ter mais respeito do que o bandido, porque o policial tá lá para defender a população, tá lá para defender o povo. Não tinha que dar ouvido para bandido não, porque a partir do momento que a pessoa decide roubar, decide fazer as coisas erradas, ela já não tem que ter, para mim, assim, ó, direito nenhum perante a polícia. A polícia tem que ter o direito muito maior do que do bandido. Coisa que nesse governo é uma coisa difícil de se ver. É uma palhaçada grande de se ver nisso. Mas, assim, governo do Tarcísio, parabéns. Foi para São Paulo. São Paulo dá uma melhorada boa, gente, na parte de segurança. E parabéns, Tarcísio, que você está conseguindo fazer um ótimo trabalho no governo de São Paulo, tá, gente? Muito bom trabalho mesmo no governo de São Paulo que o Tarcísio fez, tá? Eu morei 2 anos já em São... 2 não, minto, gente. 4 anos em São Paulo, pra vocês terem noção. Peguei uns anos com o governo do Tarcísio e outros com o governo do Dória, né? E assim, vou te falar que, querendo ou não, o Tarcísio é um governo muito, mas muito bom, tá? O Dória também fez um trabalho bom, mas o Tarcísio, ele é melhor do que o Dória pro estado de São Paulo, tá, gente? Mas põe aí, você que vive em São Paulo, quem que você gostou mais, o Tarcísio ou o Dória? E, obviamente, para um governo se manter, no mínimo ser estável, a segurança é boa. Mas sabe o que é uma outra coisa que também ajuda para você conseguir ter um governo bom e fazer com que as pessoas queiram votar em você novamente? É regular a inflação, tá, galera? Coisa que, assim, tá xoxo no governo Lula, tá ruim pra caramba, né? E olha aqui, Brasília registrou a maior alta de inflação em julho. Vamos entender o que aconteceu, né, gente? Aqui, a alta da inflação até a primeira quinzena de julho foi registrada em Brasília, com elevação de 0,61. Em segundo lugar, veio a cidade de São Paulo, com avanço de 9%. No Recife teve também números surpreendentes, tá? No registro sendo deflação, ou seja, as coisas reduziram em Recife, chegando ao ponto de 0,05, tá, gente? Os dados foram divulgados, né, na quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE, né? O mestre para cair nas provas do Enem. Então, você vai fazer o Enem esse ano, grava essa matéria aqui, porque provavelmente isso aqui vai cair na sua prova, tá? Bem, é o seguinte, né? Vocês sabem que, assim, inflação é uma coisa ruim. Se sobe num lugar, a tendência é que sobe nos outros também. O que aconteceu com o Recife é uma coisa que a gente pode dizer bem surpreendente de se ver e difícil, tá? Porque normalmente a inflação ela tende a ir todo mundo junto ruim ou todo mundo junto bem, tá, gente? E assim, no Brasil tá indo ladeira abaixo, tá indo todo mundo ruim, a maioria da inflação tá subindo, se a inflação sobe, os preços são aumentados. E assim, na inflação subir, ela pode ser causada por diversos motivos que vocês não têm nem noção, né? Mas, vou te falar qual é o principal motivo que faz a inflação de um lugar subir, tá? De um país, independente qual seja. Uma delas é o governo, tá? Principalmente o governo federal e o presidente da república. São os principais motivos que fazem uma inflação subir. Aí depois a gente tem os governadores, que também ajudam com a inflação subindo. E aí vai mais uma porrada de coisas. Mas assim, os erros que o presidente comete normalmente são o ponto-chave para falar se a inflação vai subir ou se ela vai descer, ou se ela não vai fazer absolutamente nada, vai ficar largada. É tanto que a gente pode provar isso para vocês com o governo do Javier Milei, gente. Como é que tava a Argentina há pouco tempo atrás? A inflação seguiu lá nas alturas, gente. Tava vocês subindo até o céu de
escalando na inflação, né? E agora, com o governo do Milei, a gente viu que a inflação deu uma reduzida boa, tá? Já tá começando a ajustar a Argentina. Ele até disse: ó, nos primeiros passos vai dar um pouco de problema, porque a inflação não vai cair, ela vai subir, mas depois ela vai voltar a se estabilizar. E é o que tá acontecendo agora no governo aí do Javier Milei na Argentina. Tá voltando a se estabilizar e claramente a inflação aí tá dando uma regulada boa e ajudando também para a melhora dos preços na Argentina, né? Sem contar nas medidas liberais que o governo do Milei fez, tá? Que são aí vários cortes que fizeram o corte da serra elétrica, a gente pode falar que o Milei fez, outros cortes econômicos, algumas medidas econômicas que ele fez e algumas implementações foram extremamente importantes para que isso ajudasse a inflação subir e a inflação a descer, tá, gente? Isso é muito importante. O governo Lula não está fazendo essas medidas tão boas. Aumentando imposto, falando falas polêmicas sobre outros países, causam com que essas inflações sobam. Ou seja, se essas inflações subirem, o que a gente vem a ter é um governo que não é bom, que não vai ajudar absolutamente ninguém e vai atrapalhar sua vida, cidadão brasileiro. Então fica bem esperto com quem que você vai votar em 2026, tá? E eu vou ficando por aqui, vou trazer mais vídeos para vocês amanhã, então já fica empolgado para assistir os próximos vídeos. Não some daqui não, tá? Então se inscreve, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo também com seus amigos. E se também não gostou do vídeo, compartilha do mesmo jeito, porque assim você mostra que você está indignado com o nosso vídeo, tá? Um beijo e até o vídeo de amanhã.